Vamos para a segunda parte da nossa aula. Agora nós vamos para a nossa aula de ciências. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das plantas que eu tenho aqui em casa. Então vamos lá? Aqui, ó. Essa aqui é uma planta que eu tenho aqui, ó. Aqui o sol tá um pouquinho forte, né? Aqui eu tenho alguns cactos, né? Aqui, olha, também é um cacto. Olha que bonitinho. Vocês estão vendo? Tem uns frutinhos nascendo dele. Aqui tem outros, né, outros cactos. Ali tem minhas plantas do deserto, né? Aqui tem meu carrinho velho. E aqui, vou mostrar pra vocês o meu cachorro. Eu tenho um cachorrinho também. Olha aqui. Esse é o Luke. Oi, Luke. Fala com os meninos, Luke. Aqui tem mais umas plantinhas. Essas plantinhas, na verdade, elas são da minha mãe. Ela mudou e deixou comigo, né? E eu tive que aprender a cuidar dessas plantinhas, né? Aqui. Aqui em frente também tem mais umas plantinhas aqui. Aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Tem mais algumas plantinhas. Aqui à frente da minha casa. Eu moro em frente à creche. Aqui na frente, aqui, ó. Essa aqui é a creche. Ali em frente é o pátio da creche. Olha lá meu cachorrinho. E aí, vocês gostaram de ver as minhas plantinhas, o meu cachorrinho e algumas coisas aqui em frente à minha casa? Por que a Tia Eliane mostrou essas coisas para vocês hoje? Porque hoje nós vamos falar de ambiente. O ambiente que nós vivemos, vocês vivem aí na casa de vocês também, contém vários elementos. Elementos vivos, elementos não vivos e elementos construídos, né? O que são os elementos vivos? É tudo aquilo que tem vida. Por exemplo, a tia mostrou para vocês plantinhas. Plantinha tem vida? Será que tem? Ah, tem. Por quê? Porque ela nasce, ela cresce, ela precisa da luz do sol, precisa de água, precisa de alimento, né? E o cachorrinho que eu mostrei pra vocês, ele tem vida? Tem, é um animal, né? O animal, ele nasce, cresce, precisa se alimentar para se desenvolver e também morre, como as plantas, né? E nós, seres humanos, a Tia Eliane é uma pessoa, um ser humano. O ser humano também é assim. Ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, né? Ele reproduz. E um momento também, nós, como seres humanos, também morremos, né? Existem vários motivos, né? O natural seria a gente morrer quando estivesse bem velhinho, igual uma planta, quando ela nasce, cresce, quando ela tá bem velhinha. Mas uma planta, por exemplo, uma árvore pode durar até mais de 100 anos, né? O ser humano, ele pode viver até 80, 90, tem ser humano que vive até 100 anos, né? Uma plantinha, por exemplo, igual essa aqui, que a tia mostrou, ela pode viver 1 ano, 2 anos, 3 ou até mais. Tem sombra aqui no rosto da tia, porque a tia tá na área aqui. E o sol tá pegando aqui, né? Mas por que a Tia Eliane tá falando sobre isso? Porque hoje vocês vão fazer uma investigação. Vocês vão ser detetives hoje. No livro de vocês, de ciências, te indicou a página. O que vocês vão fazer? Olha, observação de campo. Só que tem algumas coisas que vão ser diferentes, porque vocês não estão na escola, né? Então vai ser uma observação diferente. Olha o que você vai fazer. Tia vai ali, ó. Você já observou de forma atenta o que existe ao seu redor? O que você vai fazer? Com a supervisão de um adulto, visitar uma área externa, como o jardim da escola. No caso, você vai visitar o jardim da sua casa, né? Uma praça próximo. Como nós estamos em período de pandemia, vocês não vão sair de casa. Vocês vão fazer aonde? Vocês vão visitar o quintal da casa de vocês, tá? Pode ser o fundo da casa, pode ser na frente, tá? Mas tem que ser próximo da casa. Vocês vão escolher um lugar, certo? O que vocês vão precisar de material? Do caderno, lápis, né? E lápis de cor, luva de borracha, só se você tiver. Se você for mexer no solo, aí se você tiver uma luva, você coloca. Se não, pode ser sem luva mesmo. Se você tiver uma lupa, o que é uma lupa? É uma coisa assim que aumenta o tamanho das coisas, né? Se não tiver, também não tem problema. E o celular, ou a câmera fotográfica. Hoje a gente usa o celular, né?
Então, o que que você vai fazer? Você, aqui falou assim, se fosse na escola, ia fazer grupo, né? Mas não é na escola. Então, vai ser em casa. O que que você vai fazer? Você e o adulto que estiver te ajudando vão formar um grupinho e vocês vão para essa área, para o jardim, onde vocês quiserem. Pode ser próximo do muro, qualquer lugar da sua casa. Vocês vão observar, certo? Segunda coisa. O que mais? 3. Observe com calma as plantas, os animais e o solo. Por que o solo? Porque se você mexer na terra, você vai observar que lá tem seres pequenininhos. Pode pegar um vaso de planta e olhar, mexer para vocês verem. Lá embaixo você vai encontrar seres bem pequenininhos. Aqueles seres são seres vivos também, tá? E aí, o que você vai fazer? Vocês vão observar. Reparar nas cores, nos formatos e nos tamanhos, ok? Se você quiser observar algo com mais detalhes, pode usar a lupa, né? Quem tem uma lupa, né? Se for mexer no solo, no chão, é bom usar uma luva, né? Para não furar o dedinho, né? Mas se não tiver, não tem problema, né? Aqui, as minhas crianças costumam mexer na terra com as mãos mesmo. Minhas filhas adoram fazer isso, né? Se possível, você vai fotografar cada elemento. Então, se você tá, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você tiver num vaso de planta, você vai fotografar o vaso com a planta, vai fotografar também a terra, aproximar o telefone e ver se tem algum animalzinho, se tem uma formiguinha, algum bichinho ali, tá? Então, vou prestar bastante atenção. Depois, o que você vai fazer? Faça um desenho desse local. Tente desenhar os detalhes. Faça o desenho assim, imagina assim, pensa direitinho, olha a foto que você tirou e desenhe. Depois, aí nós vamos para a atividade do livro. Aí, olha aqui, escolha um dos seres vivos que você observou. Se você observou, por exemplo, a formiga, você vai desenhar uma formiga. Se você desenhou, por exemplo, a planta, você vai desenhar a planta. Se você observou o cachorro, então você vai desenhar o cachorrinho. E aí, o que você vai colocar? O nome, o tamanho, né? Que tamanho que é? Grande, pequeno? Se for possível medir com régua, né? Aí você vai falar quantos centímetros tem, tá? E onde foi encontrado, você vai escrever. Então, aqui o desenho, o nome do ser vivo que você observou, o tamanho e onde ele foi encontrado. Depois, o número 2 está assim, pinte os componentes não vivos do ambiente que você observou. Então, quando você observou, lá tinha componentes não vivos. O que é um componente não vivo? Olha, a água é um ser vivo? Ela nasce, cresce, reproduz, morre? Não. Então, ela é um ser não vivo. O solo. Solo é o quê? O chão, a terrinha, tá? O solo. É objeto vivo ou não vivo? Não vivo, né? O banco, por exemplo, você observou um lugar que tinha um banco. É vivo ou não vivo? O muro, teia de aranha, toca de animal, luz do sol, poste de luz, calçada. Então, onde você observou, tinha qual desses elementos não vivos? Todos esses elementos são elementos não vivos, tá? Não vivos. Aí, depois aqui no número 3 está assim. Se o seu grupo fotografou a atividade, escolham 3 fotos, crie uma legenda para cada uma delas e compartilhe as imagens com seus colegas. No caso, vocês vão compartilhar comigo, mas aí vocês têm que escrever a legenda, tá? Então, por exemplo, se você tirou a foto da planta, aí você vai escrever o nome da planta e vai mandar para mim. Se você fez de um lugar, a foto de um cachorrinho, você vai mandar escrever, né, a legenda. O que é legenda? É o nome do que você fotografou, tá bom? E vai mandar para mim. A atividade, então, de hoje é essa, nossa atividade de ciência, é uma atividade de observação, certo? Boa aula para vocês. Beijinho.